que medida a bagunça das coligações e dos partidos, que mantiveram posições divergentes no Estado e nacionalmente, atrapalhou ou confundiu o eleitor? Acho que o César Romero aqui já falou sobre isso, ele tem toda razão. Há uma geleia geral, né? Quer dizer, estamos agora a 3 dias das eleições, que vai acontecer agora dia 5 de outubro. Eu acho que ainda deve... Eu vou dar um chute aqui. Eu acho que uns 40% dos eleitores não sabem ainda quem é o candidato a deputado federal e estadual. Porque tem um problema, isso é já antigo, né? Essa coisa de deixar para a última semana e às vezes até para as 48 horas finais escolher quem é o deputado federal e estadual. Não é agora. Mas com como eu estou dizendo, a Dilma tem 4 candidatos aqui, né? E aí cada um deles tem suas coligações na proporcional. Então fica muito confuso você se orientar por alguma questão mais programática, partidária. É confuso isso. O que é que prevalece? A questão personalista. Você vota na pessoa. Você procura alguém para votar. Talvez o PSOL, talvez ainda o PT, mas geralmente as pessoas estão atrás de pessoas para votar. Porque é confuso o quadro. Não há coerência entre o que está acontecendo a nível nacional, a nível estadual e muito menos a nível da campanha proporcional. Deputado federal e estadual. Então eu diria para você o seguinte, quer dizer, de fato, você tem, eu acho que, por exemplo, numa reforma política, você deveria, essa minha posição, manter o sistema proporcional para eleição para o deputado federal e estadual, mas sem coligação partidária. Cada partido lança seus candidatos e aí você escolhe, entre os candidatos do partido, quem você quer para deputado federal e deputado estadual. Mas como você faz a coligação, por exemplo, em 2010, o Tiririca, que é do PR, estava coligado com quem? Com o PT. Em São Paulo, o Tiririca, que estava fazendo um discurso contra o Congresso, quer dizer, um discurso dizendo, olha, o Congresso, né, se tem, né, pior do que está no... Né, fica, então vota no Tiririca. O PT fez aliança com o PR em São Paulo. E foi um grande puxador de votos também. Puxou o voto e ajudou o PT. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, do ponto de vista programático, do ponto de vista ideológico, mas foi feita essas alianças são feitas a nível do Brasil. Isso é um elemento que me parece que é ruim, porque deveria ser proibida a coligação partidária. Mas o ponto-chave para arrematar é de que, na verdade, a gente continua com um certo problema. Na campanha majoritária, para presidente, para governador, para o Senado, são poucos candidatos. Não são muitos. Dá para o eleitor, ou melhor, dá para a mídia acompanhar a eleição para presidente. Dá para a mídia promover debate, entrevista ao vivo. Dá para que você assista o programa eleitoral na TV e consiga ouvir, que o cara vai ter pelo menos 1 minuto lá para falar. Mas quando você vai para a eleição proporcional, a mídia não consegue cobrir 1.000 deputados que são candidatos a deputado federal. O cara que for ver aquele programa na televisão, ele vai sofrer, porque o cara fala 10 segundos, fala qualquer coisa lá, fala uma frase. Como é que você decide o voto em cima daquilo? A não ser que você já conheça os deputados que já estão aí há muito tempo, você já conhece, já tem uma confiança nele, você continua votando nele. Ou seja, a gente tem uma maneira de fazer campanha, a campanha para o parlamento, estadual e federal, que é muito ruim. Ou seja, colocando de maneira mais clara, a informação chega ao eleitor quando é a campanha majoritária. Ela vem para o eleitor. O eleitor pode ficar sentado no sofá, que vai ter entrevista ao vivo, vai ter debate, vai ter um programa na televisão que ele vai poder comparar. Na proporcional, não. Ele tem que ser ativo. Ele é que tem que ir atrás da informação. Se ele ficar no sofá, ele vai ficar com a dúvida a campanha inteira. Porque se for assistir aquela propaganda na televisão, ele não consegue decidir. Os jornais não conseguem cobrir. Ele vai ter que, portanto, ter uma cidadania mais ativa. Ele vai ter que pesquisar, vai ter que se informar para encontrar um deputado federal estadual que possa o representar. Portanto, ele tem que ir atrás da informação. É diferente da campanha majoritária, que a informação vem até ele. Vamos aproveitar então, falando da questão dos partidos. O Brasil tem 32 partidos e apenas metade tem representação no Senado e outros 22 na Câmara dos Deputados. Se eles não têm representação, não deveriam nem sequer existir? Essa é uma questão de grande controvérsia, né? Vamos lá. O Brasil passou muitos anos com 2 partidos. Aí quando terminou a ditadura, aí eles vão agora abriu. É natural na União Soviética, quando terminou a União Soviética e se fragmentou, ficou a Rússia, surgiram 200 partidos na Rússia. Ou seja,
Depois de muitos anos no autoritarismo, quando você abre, surgem muitos partidos. Bom, no Brasil surgiram muitos partidos e é verdade. Hoje você tem 32 partidos. Mas com representação no Congresso, me parece que é 17, 18. E com pelo menos 25% de cadeiras, vai ser uns 8, 9. Então veja, acho que tem muito partido. Acho que entre esses 32 partidos tem também partidos de aluguel, partidos que não representam nada. Às vezes é só o interesse mesmo do cara lá. Agora, a pergunta é, como é que a gente faz? Porque tem pequenos partidos que não deveriam acabar. Por exemplo, PCdoB, PV, PSOL. A gente não pode estabelecer uma reforma política do tipo seguinte, não, vamos fazer uma reforma política que só vai ficar os grandes. Se você adotar o voto distrital que o PSDB quer, só vai ficar os grandes. Se você adotar o voto em lista fechada, com financiamento exclusivamente público que o PT quer, fica só os grandes. São duas propostas diferentes para o mesmo resultado. Só vai ficar os grandes no jogo. Portanto, qualquer jovem que queira se candidatar vai ter que escolher entre 4, 5 partidos grandes para poder concorrer. Aí você mata o pessoal, mata tudo mais. Então, veja, é preciso a gente compreender o seguinte, e aí a minha proposta aqui. Eu acho que uma proposta que é razoável seria manter o sistema proporcional, porque o sistema proporcional é aquele que garante a representação das minorias, ou, transformando no que a gente está discutindo aqui, é aquele que garante a presença dos pequenos partidos. Mas, para evitar essa fragmentação tão grande, a gente poderia tomar duas medidas. O sistema proporcional se mantém, adota o fim das coligações partidárias, já tinha falado antes, e adota uma cláusula de barreira. Alguns países adotam a cláusula de barreira de 5%, ou seja, você só vai ter representação no Congresso e no Legislativo se eu tiver 5% dos votos. Vamos diminuir isso. Houve até, já foi aprovado no Congresso essa cláusula de barreira e os pequenos partidos como o PCdoB, o PPS derrubaram no Supremo. Vamos adotar uma cláusula de barreira menor, vamos adotar uma de 2%. Porque isso, com essas duas medidas, uma cláusula de barreira de 2% e o fim das coligações partidárias, você iria já reduzir o número de partidos no Brasil. E vai permitir que esses partidos menores adentrem no Congresso. E vai tirar os partidos de aluguel, que não vão conseguir chegar a 2% dos votos, e vai manter o PCdoB, o PSOL, o PV, que são pequenos partidos, que no máximo 10, 12 deputados, às vezes menos como o PSOL, mas que conseguiriam se manter. Porque, veja, é importante que a gente também aqui faça esse registro. Os grandes partidos no Brasil, como PT, PMDB, PSDB, PSB, é bom que eles sejam pressionados pelos pequenos partidos também. É bom que tenha um pessoal que pressiona o PT a não perder o rumo de vez. É bom que você tenha um PV que está lá colocando a questão ambiental. Portanto, é importante perceber que a gente não vai melhorar a política se a gente ficar só com 3, 4 partidos grandes. Eu concordo que a gente tem que evitar essa fragmentação excessiva de 32, mas não acho que deva acabar com todos os pequenos partidos. Isso pode significar um retrocesso na perspectiva da renovação da política brasileira.